Boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá assistindo. Aqui quem vos fala é Filipinho Gameplays, tá ligado? Hoje eu tenho a ilustríssima companhia do, do meu co-hosting, Pedro Afonso Braga, e do nosso supporter, GigaPaz007. E a gente vai começar agora com um novo quadro aqui no 007 Verso, se podemos chamar assim, no Merdaverso, que é a gente vai começar a analisar em podcasts o cenário político e eleitoral do Brasil, do Bostil, nesse ano de 2022. Com eleição chegando, Copa chegando, é importante a gente comentar sobre política e destrinchar essa merda que a gente tá. Beleza? O papo vai ser um pouquinho mais sério, mas ainda vai ter requintes de crueldade e escatologia, né? Porque quem vos fala é um bando de maluco. Mas espero que vocês se apresentem aí. Vamos lá, cada um de vocês. Salve, como é que tá a galera aí? Tudo certo aí? Tudo jóia. Vamos botar pocana nesse podcast hoje. Eu não sei se eu vou falar alguma coisa, porque eu sou burro nesse assunto. Eu só sei trazer felicidade para as pessoas, mas hoje o assunto é sério, eu não posso trazer felicidade. É foda, é foda. Olha, Bom, dói me dizer isso, mas é isso mesmo. É triste, mas é a realidade do Cuzil. eu acho importante a gente começar essa merda falando de. Fechando a janelinha aqui. É importante a gente começar essa merda falando de pesquisa de intenção de voto. Porque a gente está. Eu acho que Afonso me permite dizer que a gente provavelmente está na eleição mais importante desde a redemocratização. Concordo, não vou mentir. Eu É, concordo. na minha opinião, tá? Onde a gente, depois de 4 anos sofríveis de Bolsonaro, estamos nos deparando com a eleição onde, de uma certa forma, você pode mudar esse cenário, mas onde você. Onde a opção mais provável de acontecer é a gente reverter esse cenário com um presidente que já governou o país antes, que é o Lula, entendeu? E onde você tem um cenário muito mais polarizado do que os anos passados, e olha que foi um cenário muito polarizado os anos passados, as eleições passadas, no caso, e uma provável volta do PT ao cenário político depois de dado como morto depois de 6 anos. Eu acho importante a gente fazer uma análise disso. Afonso, eu sou uma pessoa progressista, Afonso é um cara autodenominado conservador. Eu acho que é um bom contraste, entendeu? De certa forma, a gente sabe conversar, sabe dialogar. Eu acho que é importante a gente ter essa conversa aqui, entendeu? Porque além de sermos amigos, nós somos pessoas que nos respeitamos em questão de opinião política. Mais que Então, amigos, conhecidos. a gente é muito conhecido, a gente se respeita e eu acho que para um cenário é, polarizado é importante ter esse tipo de troca, tá ligado? O diálogo, né? É importante. É a democracia, né? Alguém tem que fazer isso, né, pô? Alguém tem que Fazer fazer o essa quê? merda. Tem que ter a democracia, né? Tá, bom, você tem como os principais quatro candidatos, assim, dessa merda. Você tem o Lula, que é muito favorito, tá Que o ligado? Lula, pois é. Do Partido dos Trabalhadores. O atual presidente, o Bolsonaro, que é um merda e que tá na segunda colocação, assim, com uma distância considerável. E para alguém que tá com a máquina pública, ele tá bem na merda. E a gente tem Ciro Gomes, com 7%, que cumprindo a cota Ciro Gomes, né, de terceiro lugar. E Simone Tebet, que é aquele típico candidato que não tem nenhuma porcentagem, mas é o queridinho do mercado, então a gente fala dele, não sei por quê. Tem que falar, né, velho? Tem que dar o ibope. Tem que dar ibope, né? É o candidato da Globo, né? Então a gente tem que dar esse ibope. Falando a verdade, Des- você acha sim que é a candidata da Globo mesmo? Cara, quem é o candidato da Globo pra você então, Afonso? É o Lula, seu palhaço.
Ah, velho, assim, é porque ela é queridinha, né, velho? Fazer o quê? Isso é verdade, não vou mentir. Eu vou dizer uma Mas. coisa pra você. Em questão da hum, Globo, eu acho que a Globo, tipo assim, ela. De uma certa forma, se você faz uma pesquisa eleitoral dentro dos funcionários da Globo, dá 80% Lula. Só que quem manda da não Globo não é Lula. concordamos. Quem manda da É. Globo não é Lula. Então, o que tem pra fazer? E os principais comentaristas políticos da Globo, com certeza não são Lula. Então, o que sobra? Os artistas, sim, mas os humoristas, sim, sei lá, galera do TikTok, sim, mas eles influem tanto assim? Vamos lá. Por exemplo, dentro do G1 mesmo, a gente vê uma roma de opinião, assim, bem pulverizada, né? Tu acha, mano? Eu acho Eu que acho. eles são Por muito. exemplo, ó, Merval Pereira, por exemplo, eu acho uma pessoa decente. Costumo ouvir muito o que ele fala, assim, Não coisas gosto de Neval respeitadas. Pereira, pô. Aí é uma Aí, questão. tá vendo aí? Por Sim. causa disso mesmo, porque eu acho que ele é uma pessoa, assim, que dialoga muito bem. Na verdade, tipo assim, quer dizer, ele fala que a direita quer ouvir, né? Quer Ele é um assumir que. conservador, ele é um conservador. Exato, exato. Não, Não aí vou dizer assim que você. é tão pesado assim, conservador, mas é um cara que é simpático, né? À direita. É porque tem uns que a gente meio que já sabe o que são, tá ligado? Acho que a Uhum, Catanhede a gente já sabe que é tucana, uhum. entendeu? Exato, exatamente, é. Assumidamente tucano, né? Assumidamente tucana. É, tem uns que a Uhum, gente sabe que sempre foi petista, tá ligado? uhum. Só que não são muitos. Dentro você não tem muitos, cara. Você não tem muitos petistas assim dentro. Você tem gente da esquerda, mas geralmente eu acho que são os comentaristas políticos mais ligados ao Rio de Janeiro. A esquerda Leblon, Rio de Janeiro, né? Exatamente. Essa galera assim que se acha, né? Aí Assim, que acredita que a virtude moral tá no esquerdismo e, portanto, ele tem que ser você vai ter esquerdista, né? Maria Beltrão, uma coisa assim, né? Maria Beltrão? Exato. Não lembro, mas Beltrão. Eu acho que é. Mas, por exemplo, você acha que a Miriam Leitão é esquerda? Não é. Era pro mercado. Era pro É pro mercado, né? mercado. Então, essas pessoas não votam no Lula, cara. Não. É É, isso. dá pra chegar essa Eu acho que a conclusão. mídia. Não existe a mídia, não existe essa mídia esquerdista. As pessoas falam, mas não existe. Isso no Brasil não existe. Você tem, de uma Tipo assim, certa forma, talvez ela seja uma mídia. Não, nem chega a ser uma mídia é liberal na. certa, é editorial bem definida, assim, vamos dizer, no que dá certo de fato, né? Então você fala assim, você vê a Folha, você vê o Estadão nos editoriais sempre falando em, né, ter um controle fiscal, né, ter um respeito pelas instituições, pelo Sim. teto de gastos, não sei o que e tal, tal. Então, a gente vê um respeito editorial deles com essa certa, né, instituição, vamos dizer. Ah, mas eu acho que, de uma certa forma, todos eles estão ligados mais a um liberalismo econômico do que a, de uma certa forma, um pensamento econômico de esquerda mesmo, sabe? É isso que eu falei, faz mesmo, tipo assim, eles respeitam mais o teto de gasto do que É um isso, não, regime é isso. livre, tá Então, entendendo? é isso. Então, tipo, então no final das contas, se eu, na minha, é claro que tem muito a ver com perspectivas. Eu acho que quando você vai pra pauta em questão de costumes, assim, essa parte mais Aí civil, que a gente vê a diferença, né? aí, aí eu concordo que eles são muito mais progressistas em questão da pauta civil. Na minha opinião, não são tanto, mas em questão dessa pauta civil, eu sou muito, muito progressista. Então, do meu ponto de vista, falta ainda, saca? Do meu Mentir ponto de não, vista, velho. falta. Assim, eu mesmo me sinto confortável lendo o Estadão, o editorial do Estadão, entendeu? Me sinto Eu confortável. acho que Parece o que eu. Estadão bate bem com o que você pensa. Tipo assim, encontrei minha turma, tá ligado? Nesse sentido, assim, Eu sabe? acho muito difícil encontrar uma mídia que me representa. Porque ao mesmo tempo que eu não sou essa esquerda eu não penso nessa esquerda oba-oba, tá ligado? Uhum. Sabe? Que me dá de uma certa forma uma certa repulsa ver essa esquerda Leblon falando. Uhum. De uma certa forma, e aí um papo pra outro dia, acho que é um papo pra outro dia. De uma certa forma, a esquerda mais a esquerda foi meio sequestrada, tá ligado? Uhum. E de uma forma que ela não consegue ser representada. Mas é isso. Eu acho que o papo sobre a mídia é um papo interessante pra gente Concordo fazer. contigo. Uhum. Eu tenho a cabeça que ela foi meio sequestrada.
Mas acho que é um papo para depois, certo? Acho que é bom para a Ok, gente introduzir, eu acho bom a gente falar um pouquinho do Datafolha e pronto, vamos analisar um lá. pouquinho o que o Datafolha quer dizer pra gente, tá ligado? Aí, Afonso, eu vou usar como base o Datafolha do dia 18 e 19 que eu mandei aí em cima. Tá, a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, encomendada pela Globo e pela Jornal Folha de São Paulo, mostra o ex-presidente Lula com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 32%. O petista manteve o percentual e o presidente avançou 3 pontos em relação à última pesquisa feita na última semana de julho, que ainda tinha o nome de André Janones, do Avante, e Luciano Bivar, do União Brasil. Importante dizer que as movimentações, também essas movimentações que ocorreram, né? O Janones Saiu em apoio a Lula, né? saiu que é uma coisa esquisitíssima, Uhum. mais uma daquelas anomalias que só o Lula consegue apresentar no cenário, que é tipo um cara Uhum. que abertamente, que se você vai no Congresso em Foco e você olha os votos dele, ele não é um cara de esquerda, isso é loucura, É mas porque ele prega muito social, né? Ele sabe falar com a camada mais pobre, o Janones, né? Então ele que lutou pelo sim, auxílio emergencial e tal. Então, é porque ele não segue o estereótipo de falar com pobre e ser de esquerda, entendeu? Ele é, gosta muito de falar. Tipo assim, é porque ele manda muito no Facebook, ele tem milhões de seguidores no Facebook. É porque o Facebook é uma coisa mais de, tipo assim, até isso a gente percebe, né? Uma coisa mais de classe D, classe D que usa ainda o Facebook. A uhum. gente não vê ele forte no Instagram, entendeu? Agora, aonde a gente vê pra onde ele atua, ele não é um cara de esquerda. No entanto, ele costuma atender geralmente essas pautas sociais, né? Inclusive, De ele uma subiu certa muito com o forma, auxílio emergencial. de uma certa forma, ele meio que atende muito esse público Uhum, que a gente vê que vota no Lula assim como votaria no Bolsonaro, sabe? uhum, Que não tem essa questão ideológica tão forte na capa. Tipo, não tem essa questão, esse posicionamento político dos espectros tão sólido na cabeça, então, sabe? uhum. De uma certa forma, que são as camadas que os populistas vão atrás, de uma certa forma. Sim, Que sim. são gareadas pelo populismo. Não estou querendo dizer que são, que são classes ignorantes e que. Só estou querendo dizer que tem mais apreço a certos tipos de discurso. Uhum. E também, e voltando ao assunto, a saída do Luciano Bivar, que não fede nem cheira, né? Para a entrada de uma moça que ninguém conhece no União Brasil, Que miséria, né, rapaz? que é o Partido Moro. O que que é a União Brasil, né, cara? Simplesmente Mais um fisiologismo, né? mais um fisiologismo, mais um partido que, na minha opinião, perdeu tempo com Sérgio Moro de se organizar melhor. Porque Sérgio Moro saiu pelo Podemos, né? E eles, foda-se, né? Ele pegou, saiu, trouxeram o Moro, pensando que iam lucrar alguma coisa, não conseguiram lançar por São Paulo. Que era a ideia lançar Moro como senador por São Paulo, que tem uma janela boa para senador em São Paulo. Agora, O Moro saiu pelo Podemos. ele saiu pelo Podemos a princípio como presidente pelo Podemos. Não, e assim pra senador agora? Não foi pela União, não? Para Senado agora foi pela União. Agora o que, É que ele fez? isso. O Podemos disponibilizou que chegou a gastar R$ 200 mil com ele só de viagem. Para ele começar a campanha dele como presidente na pré-campanha. E ele, sem nem avisar, segundo dizem dos bastidores, ele nem avisou a Cátia Abreu que ia sair do partido. Ela soube pela mídia que ele ia para União Brasil, porque ele cresceu o olho no fundão do União Brasil. Maior tempo de televisão, maior Uhum. tia do fundão É e tal. isso, não. Acontece que ele tomou no Ele chicote, né? ele é um rato, cara. Eu tenho uma opinião muito enviesada. Nem chega a ser enviesada. É estomacal sobre Sérgio Moro, que de uma certa forma, cara, ele, ele é um, ele é um rato dentro da política, tá ligado? Concordo. Uhum. Porque a forma como ele transita nos espaços, como ele coloca os interesses dele e como o discurso dele sai de um tom muito moralista, porque de uma certa forma o Bolsonaro é um canalha, é um merda, e é uma pessoa pior do que o Sérgio Moro, não querendo Uhum. moralizar o discurso, mas já Uhum. moralizando. É, mas o Bolsonaro, ele, de uma certa forma, ele é um pouco imbecilzinho.
ele de uma certa forma acredita muito nas coisas que ele fala, tá É ligado? imbecilzinho, né? O Moro, ele é só cara de pau mesmo, Uhum. tá ligado? É. Eu acho que você pode questionar, eu acho que no final das contas, é, quando a gente vai falar quando a gente vai falar, eu acho que isso é um assunto até para outro podcast. Quando a gente vai falar de Operação Lava Jato, a gente deveria ter o esforço e a gente deveria separar Sérgio Moro de Lava Jato. Porque, de certa forma, a gente fala de lavajatismo como se essas pessoas que apoiam o Moro e a Operação Lava Jato fossem a mesma coisa. De uma certa forma são, de uma certa forma a Lava Jato é muito dos rumos que essa galera deu, só que acho que a gente não pode simplesmente confundir é, a, a deflagração de esquemas de corrupção, de como aconteceu dentro de um estatal como Petrobras, com essas pessoas, tá ligado? Porque a gente não pode ser nem 880 ao ponto de blindar certas figuras políticas só por causa disso. Porque, de Uhum. certa forma, o Moro sequestrou a Operação Lava Jato. Isso é triste, Você mostrou, foi pra ele. entendeu? Uhum. Eu acho isso. Então, União Brasil que se foda, né? Foi União da. Brasil, se fudeu. Lamentavelmente se fudeu. Vai ganhar voto da maioria do Merdinha, né? Por causa de ACM Neto, mas. Vai ter que ganhar, né, velho? Fazer o quê? Só tem ele mesmo assim, né? Tem o Só respaldo tem bom. ele, só tem ele. Quem é Jerônimo? Quem é Jerônimo, meu irmão? Quem já ouviu falar em Jerônimo? Passei aqui no comitê de campanha dele no Bonocu, fizeram um negócio assim no shopping center, meu. Parece que vai ter um show, um negócio assim, um evento, um negócio tão grande. União Brasil não sabe onde colocar dinheiro, meu irmão. Não sabe onde colocar dinheiro. Só cara o dinheiro no comitê de campanha de CM aqui. Tá um lugar assim, faraônico. O estacionamento na frente, uma porra enorme de 3 andares, um prédio todo plotado de 44 com a foto de O que é ACM. ACM? Vai. E ACM, se eu fosse ACM, eu não gastava dinheiro nenhum. Pegava esse dinheiro dele aí, botava investia tudo no senador, nos deputados. Pois é, senador ele tá fraco, né? Que é Cacá Leão aqui. Cacá Leão, que é filho do atual vice-governador, né? Estou ligado, eu conheço Cacaleão. Leão. Que abandonou o PT de última hora para lançar o filho como senador. Cacá Leão até tem uma boa circulação na Câmara, é bem relacionado. Ele chegou a ser relator do orçamento desses anos aí para trás. Da Comissão de Finanças, ele também já foi presidente. É um cara, assim, bem circulado, assim, no Congresso. Agora, eu não tenho simpatia por ele, né? É um cara que, lamentavelmente, tá ali para roubar, né? A gente sabe que o cara tá ali para roubar. Sim. Eu acho que Família sobre a questão da política na Bahia, eu tenho uma opinião polêmica, e isso dá outro podcast, é maluco. Mas vou só falar essa frase e a gente volta pro Datafolha, porque senão a gente não consegue sair disso. Mas eu tenho a impressão de que a hegemonia do PT na Bahia bagunçou o jogo. Tipo, o PT ganha tanto de qualquer. Durante anos, ganhava tanto de qualquer jeito que simplesmente Rui virou governador e ele simplesmente não é um cara de esquerda. E isso é loucura. basta CPT, né? Basta ser PT, basta estar do lado do Lula. Meio que bagunçou o jogo, meio que deixou as coisas meio que embaralhadas, tá ligado? Uhum. Ao ponto de que até parece que o PT não tá se esforçando tanto assim pra não ganhar. Uhum. Isso é loucura, cara. Tá, vamos falar sobre. Vamos voltar a falar de Datafolha. Datafolha, vamos falar de presidente. Hum. Hum. Tá. Eu falo as coisas, eu leio aqui e tal. Em junho de 22, Lula tinha 48. Aí, ainda em junho, 47. Depois foi para 47 e se manteve 47. Ou seja, o Lula, de uma certa forma, se manteve dentro da margem de erro. Margem de erro para 2, de 2% para mais para menos. Agora você teve um crescimento considerável do Bolsonaro, né? Que começou com 27, foi para 28, 29, agora está com 32. Então, em 2 meses ele subiu 5 pontos. A distância entre eles dois ainda é de 15 pontos, isso é muita coisa, mas. Ciro Gomes variou na margem de erro, 7 para 8, manteve 8 e agora 7 de novo. Simone Tebet, ela tá tão baixa que eu não consigo nem ler o bagulho dela. Tadinha, 2. Tadinha, caramba. Ela tá com 2% de. Uhum.
intenção de voto, que para 200 milhões de brasileiros é 4 milhões de pessoas, né? Mas não, mas nem todos eles votam, são 100 milhões, né? Então são 2 milhões de pessoas. É a gente ainda. É exatamente, uma pessoa. É isso. Alguma coisa a Mas, comentar em relação a isso? Sobre o crescimento de Bolsonaro, Afonso? assim, vamos tentar olhar aqui dois pontos. Né? Um é a clara tendência de ascensão dele, né? Que ele saiu em 27. A diferença do Lula. É, tipo assim, não houve um crescimento pela polarização, né? Porque quando aconteceu isso com Haddad, não sei se você lembra, Bolsonaro subia 21, 22, 23, 24 e Haddad vinha crescendo também em paralelo. Vinha 20, 21, tal, ia subindo mais devagar, mas ia subindo também. Acontece que o Lula ele tá parado no topo e a diferença entre os dois vem caindo, né? Se você perceber que a primeira pesquisa de maio, a diferença era de 21, hoje é de 15, né? É claro, vem num ritmo mais devagar do que a gente esperava, né? Porque esperava-se que ele ia assumir os votos dos que estão desistindo, né? Por exemplo, o Moro que saiu, Dória Moro. que saiu, é, E também você tem. e o voto útil, né? Uhum, é isso. Você tem um efeito de polarização, né, cara? Hum. Que o tempo Exato. vai passando e as pessoas vão percebendo que, de uma certa forma, vai ser entre esses dois de qualquer jeito. Uhum. Então, é como se fosse um segundo turno antecipado. E com a iminência do Lula ganhar no primeiro turno, Uhum. com a probabilidade, vira um segundo turno antecipado. Agora, eu queria trazer uma análise que é fora da curva, que eu parei para perceber e realmente faz sentido. Se a gente pegar a pesquisa de 2018, enquanto Lula ainda pontuava, antes de ser preso, ele estava preso e ainda continuava sendo pesquisa da Datafolha, não sei se você lembra. Sim. O cenário era literalmente esse. Está a mesma coisa do que aconteceu Não está a em mesma coisa. 2018. Não Ó, está a mesma coisa. se eu pegar aqui a última que Lula apareceu, que foi 22 de agosto, no mesmo dia de hoje, só que em 2018, Lula estava com 39% de intenção de voto e Bolsonaro vinha com 19%. Irmão, mas aí temos questões. Vamos falar dessas questões? Vamos lá. Hum. 47 para 39 é diferente demais. É claro, que teve os erros de Bolsonaro também, né, no É poder. isso. Vamos lá. Aí E nós Bolsonaro temos com outras. 19 tá com 32 hoje, né? E aí nós Atualmente. temos outras. Aí dentro a gente tem outras questões. Hum. Primeiro, Lula tem uma adesão que Haddad nunca teve. E provavelmente nunca vai ter. Lula, você lembra que você lembra que você falou que existe tem uma porcentagem da população que votaria em Lula assim como votaria em Bolsonaro, que não tem tanta essa distinção sobre Com esquerda e certeza. direita? Uhum. De uma certa forma, quando o Lula foi embora, quando o Lula sai do jogo e entra Haddad, que não é uma figura com tanta adesão, uma parte dos votos de Lula foram, inclusive, para Bolsonaro. Não, mas isso aqui é visível. Repare só. Bolsonaro com Lula tinha 19 e Bolsonaro com Haddad tem 23. Quer dizer, É 4 pelo isso, menos aí 4%, apareceram. cara. Na primeira sentada. E aí você tem outras questões. Vamos parar para pensar no cenário político daquela época. Lula tinha 39, mas ele não. O cenário de segundo turno era apertado. E você tem outra questão aí. Para pensar onde os votos estão distribuídos nessa pesquisa. O segundo Alckmin, turno tá parecido com o nosso de hoje, viu? Era Lula 52, Bolsonaro 32. Que é o tanto que Bolsonaro tem hoje, né? mas aí você tem você tem várias diferenças. Não, não tô considerando que é o mesmo eleitorado, claro. É isso, o Né? eleitorado muda, É, né? Bolsonaro é conhecido, ele tem uma rejeição muito alta, mas eu acho que quando para pensar onde os votos estão distribuídos, você vai ter Marina, que o voto, eu acho que o voto em Marina, preferencialmente, é, iria em Lula, mas você tem um sentimento antipetista naquela época, onde de uma certa forma, e Bolsonaro, como ele não era conhecido, ele não era conhecido, o voto poderia ir para Bolsonaro, como foi. Você tem Alckmin, que é o voto, a maioria para Bolsonaro. Ciro, que o voto ia todo em Lula, mas pensa, é 5%. 5%, Uhum. 39 e 44. Como for, como foram. Que eu acho que o Haddad ficou 44, não foi alguma coisa assim? Isso. 44. Pois é. Álvaro Dias, Bolsonaro, e Amoedo, Bolsonaro. Uhum. Então, de uma certa forma, quando o Lula vai embora,
além dos votos de Lula irem para Bolsonaro, uma parte dos de Marina, Alckmin e Amoedo aumenta muito, aumenta muito. E a campanha do antipetismo foi crescendo muito, Uhum. entendeu? E aí você teve figuras grandes do cenário político e em questão de influência que iam apoiando Bolsonaro e que iam, de uma certa forma, botando o PT mais para baixo, certo? Você tinha um cenário onde o PT tinha acabado, a Dilma tinha acabado de ser impeachmentada, o governo estava em outras mãos, entendeu? Então você tem outro cenário. Dessa forma, agora, por exemplo, a tendência é os votos de Ciro irem todos para Lula. A tendência, né? E já fizeram a pesquisa onde mais de 80% dos votos vão. Uhum. Irmão, 7% mais 47, Lula já ganha a eleição. E aí você tem Se uma considerar questão. voto válido, o Lula hoje tá com 51, né? É isso, pô. Ele já ganha. Então, você tem essa questão. E aí você tem outra questão que é de onde Bolsonaro vai tirar voto? Porque nessa época ele tinha onde tirar voto. Agora ele tira voto de quem? De Simone? Mas Simone é dois, Simone é nada. Se ele vai tirar voto de quem? De Ciro? Ele não tira voto de Ciro Gomes. Porque quem vota em Ciro Gomes não vota em Bolsonaro. Uhum. Até porque, pelo fato de Ciro Gomes ser uma figura muito pouco exposta, porque ele não tem nenhum. Ele não tá em cargo público, ele não tem máquina há muito tempo, ele só é candidato. Para você votar em Ciro Gomes, você tem que minimamente conhecer as propostas dele, e isso já não é votar em Bolsonaro no segundo turno. Uhum. Essa é a questão. Por isso que eu falo que é muito complicado. O Bolsonaro tem que tirar voto de Lula. Esse, por incrível que pareça, Afonso, esse do Lula que ele tem que tirar voto. Sacou? E por isso a campanha tá se organizando para isso, né? Estão dizendo aqui que as primeiras campanhas de Bolsonaro na TV vai ser essa, atacar Lula em corrupção e governo Dilma, a parte econômica do governo Dilma, né? Aquele Sim. fracasso. Só Ele que aí ele tem que, botar. só que aí ele tem questões muito, eu acho que tem questões ruins para o Bolsonaro, que é, se Uhum. ele for por esse caminho, ele perde. Uhum. Sabe por quê? Tem duas questões. Você tem, se ele for em corrupção em relação ao PT, o PT tem um contra-ataque, que é a corrupção no governo Bolsonaro, que está muito mais fresca na cabeça do brasileiro, Uhum. porque aí você pode falar de tanto de orçamento secreto quanto de roubar dinheiro da vacina, que é uma coisa que rodou muito, Uhum. que o material tá aí. Em questão de crise econômica, eu acho muito perigoso para Bolsonaro falar sobre questão econômica nesse país. Porque a economia pode estar melhorando agora e ele pode estar baixando imposto agora, pode estar fazendo os esforços agora. Só que, de uma certa forma, o povo brasileiro não é tão burro ao ponto de, de achar que isso vai ser o próximo governo, de que não entender que isso é desespero político. Uhum. Sabe por quê? O Bolsonaro fez medidas, fez medidas, fez medidas e o Lula não desceu 1%. Isso é Se a gente complicado pegar, por demais. exemplo, o agregador de dados aqui do Estadão que consolida as pesquisas e tira uma média ponderada de todas, né? São 14 pesquisas ao todo, e eles consideram primeiro com maior peso as presenciais, né? A Datafolha, IPEC, Sim. Ibope, Quest, a Paraná Pesquisa e a Vox Populis, e Manda pra as mim. por telefone. Manda aqui. Se você Acho que a perceber, grande. tem uma ladeirinha de Bolsonaro, né? Ele começa em 25% contra 44% de Lula, e hoje ele tem 33%, quer dizer, a diferença caiu de 19 para 12, segundo as médias ponderadas, né? Sim, é mais ou menos, é mais ou É aquilo que menos. a gente já vinha tratando, né? Tipo É assim, mais você ou tem. menos dentro é mais ou menos dentro da margem de erro do Datafolha. Exato. E quando a gente para observar é o seguinte, a gente vê a linha de tendência, e agora a gente vem para a parte mais perigosa aqui, Bolsonaro.
bateu o mínimo de rejeição nos últimos, pelo menos até o maio de 2020, quando ele liberou o pagamento de auxílio. Sim, sim. Você vê que ele bate um pico de 53, dia 16 de dezembro, pelo Datafolha. 16 de dezembro bate um pico de rejeição de 53% e a aprovação fica em 22%. E hoje a gente está Uhum. na mínima, 18 de agosto, ele está batendo 43% de rejeição. Isso é próximo do que ele tinha na eleição de 2018. E ótimo e bom saiu de 22 para 32. De ótimo e bom. Onde você tá vendo isso? Deixa eu te mandar aqui. G1 também, olha aí. Dá uma olhada aí. Repare que a reprovação dele tá lá em cima, 53 vem a ladeirinha descendo, ó, para 43. Uhum. E o ótimo e bom faz uma barriguinha subindo. Quer dizer, a gente tá vendo a melhoria da conjuntura econômica, né? A gente tá vendo que vai ter um impactozinho positivamente, talvez na intenção de voto dele, né? Talvez o impacto na gasolina, na energia, né? Que ele vem atacando aí, gastando bilhões e bilhões e bilhões, tirando de onde não tem, e que provavelmente vai afetar o orçamento do ano que vem, como já está afetando. E Sim, ainda sim. quem assumir vai ter que lidar com a bomba que ele criou, porque o auxílio de R$ 600 é temporário, ninguém fala isso, né? Ele na realidade é 400. Ano que vem alguém vai Uhum. ter que fazer um esforço, porque ele mandou a peça, sabendo, ele sabe que ele vai ter que renovar os R$ 600. No entanto, para não ter problema de orçamento, quando ele enviou o orçamento para o Congresso, ele mandou como R$ 400. Tá aí um bom ponto para Lula explorar durante a campanha, né? Que na realidade ele vai manter em 400. Sim, sim. Aí quando ele chegar lá, o próximo presidente vai ser cobrado para manter em R$ 600. E aí vai ter que lidar com essa pomba, né? É. Mas eu acho que eu já falei, inclusive já conversei com você, eu acho que pra Lula vai ser muito mais fácil segurar a bomba do que pra Bolsonaro. É. Porque ele tem várias desculpas prontas pra isso. Ele pode Uhum. falar, e com a máquina na mão, ele pode falar o que ele quiser. E de uma certa forma, eu já falei, eu inclusive já tinha comentado isso com o Afonso antes, mas eu tenho uma teoria de que começou o governo, a primeira pauta, de uma certa forma, vai ser caçar Bolsonaro. Exato. Vai acabar com o sigilo de tudo. E a primeira coisa vai ser caçar Bolsonaro e os filhos. Então, isso, de uma certa forma, dá um fôlego na mídia para Lula de um ano. Uhum. Esse link que você me mandou mesmo, você vê que a rejeição de Bolsonaro é a única que tá com tendência de queda, né? É a única que tá com tendência de queda. É a única que tá com tendência de queda. Uhum. Agora, vamos lá. Eu tenho uma teoria em relação a isso, certo? Uhum. Primeiro, geralmente, quando de uma certa forma, começa a funilar a eleição, os candidatos começam a ser conhecidos, as rejeições aumentam. Isso é uma tendência. Porque antes, o que acontece? Vamos lá, vamos pensar. Eu vou votar em Lula. E eu conheço Lula e Bolsonaro. Beleza. Ah, mas Uhum. agora eu conheço Ciro Gomes e Tebet, mas eu ainda vou continuar votando em Lula. Uhum. Entendeu? Então, agora que eu conheci Tebet e que eu conheço Ciro, de uma certa forma, eu conhecer eles aumenta a rejeição deles também. Antes eu não conhecia, agora eu conheço, aumenta a rejeição. Porque a Uhum. pergunta da rejeição é em quem você não vota de jeito nenhum. É. Entendeu? Agora que eu vejo que Ciro bate em Lula, pô, vai bater no cara que eu tô votando, então eu rejeito ele também. Então, de certa forma, ao ponto que a campanha vai crescendo, os candidatos se tornando mais conhecidos, e você tem uma tendência normal das rejeições aumentarem. Sobre a questão da rejeição do Bolsonaro, o Bolsonaro ele não, ele já é conhecido. Ele é o candidato mais conhecido, mais do que Lula, inclusive. Tá no mainstream, né? Porque ele é a máquina, ele é o governo. E é atual do governo, exatamente. E se a gente analisar a rejeição de Bolsonaro durante o governo dele, foi uma rejeição de altos e baixos o tempo todo. Aumenta, baixa, aumenta, abaixa, aumenta, abaixa. Toda vez que ele começou a usar alguns discursos, ou pandemia, ou quando explode algum caso de corrupção, ou quando sai Sérgio Moro por aí, quando sai o Sérgio Moro, você teve subidas e você teve descidas. Só que Exatamente. você tem uma questão que ela nunca foi abaixo dos 40%.
Não. Isso é muita coisa. A questão é, por que Felipe acha que ela desceu? Porque você tem visivelmente um teto. Tem visivelmente um teto. Entendeu? As pessoas que votam em Lula não vão votar em Bolsonaro. Vamos pensar nessa perspectiva. E as pessoas que continuam votando em Lula estão se mantendo. Ele não está tirando votos de Lula. Uhum. Então, de uma certa forma, os votos de Lula são o piso da rejeição de Bolsonaro. Essa que eu acho que é a questão. Eu acho que o problema do Bolsonaro é que ele tem um teto de votos muito estabelecido, que é muito complicado. Você chuta ali que tá em quanto hoje em dia? Assim, uns 36, 38? O quê? O teto de volta dele? O teto de voto dele? Uhum. 36, 38. Por aí. 36, 38 por aí. Ele vai Sabe, ficar com uns 44 ali de votos válidos, né? Tipo o Haddad em 2018. tipo a Haddad 2018. Que é uma diferença grande, cara. Diferença Uhum. grande, uma diferença de 12 pontos. Mais ou menos, né? Então, É. tipo assim, eu acho que é uma questão muito. Pra ele acaba sendo muito complicado, tá ligado? Pra ele acaba sendo muito complicado. E aí, eu acho que, de uma certa forma, a rejeição vai diminuir. É uma tendência óbvia, porque ele tá fazendo medidas, jogando dinheiro, regando, botando dinheiro na mão do povo. Então, faz sentido, tá ligado? Faz sentido porque ele Uhum. tá diminuindo imposto na marra, dando auxílio na marra, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa tem efeito. Tem efeito. Entendeu? Uhum. Ainda mais para as pessoas que sobrevivem no curto prazo, é o dia de cada vez. Assim, isso funciona. E aí a gente pode entrar em outras questões quando a gente vai olhar os extratos, de que você tem uma questão que é o começo da campanha. A campanha está começando. E o Bolsonaro tem a máquina na mão. Então você Sim. tem uma tendência dele de ir conseguindo espaços. Ele começou agora, ele, de uma certa forma, quando você olha os extratos de quem vota mais nele, e você vai ver a campanha dele, campanha dele, como nunca, começou a explorar a máquina das igrejas evangélicas. Começou a explorar a máquina dos grandes empresários. Então, de uma certa forma, isso é o começo de uma campanha, tá ligado? É o começo Uhum. de uma campanha. E a máquina dele é muito mais forte. A máquina dele é muito mais forte. O Lula não tem uma máquina fraca, até porque o Lula tem a maior base aliada, É, ele tem a maior federação, né, que hoje é a em maior dia. federação. Vai ter um tempo grande de TV. 3 minutos lá vai fumaça. Vai passar um filme. Vai passar um filme da vida dele, mas, de uma certa forma, o Bolsonaro tem uma máquina muito forte, inclusive nas redes sociais, que não se compara. A máquina do Bolsonaro nas redes sociais é muito, muito Gigantesco. pesada. Gigantesco. A gente tá falando da diferença de, por exemplo, o Bolsonaro tem mais de 50 milhões de seguidores, enquanto o Lula tem 7 milhões. Quer dizer, Sim, é um negócio, né, mas que não atinge o eleitorado todo, né? Vamos ver. não ative eleitoral. É aí que tá a questão. É aí que tá a questão. Até porque o público de Bolsonaro deu uma minguada do WhatsApp, depois de algumas Cercaram mídias. seco, né, pelo WhatsApp, né, em relação a eles. E aí tentou migrar pro Telegram, isso não é tão simples, né? Uhum. O Facebook ainda é muito forte. O Lula vai ser forte numas redes sociais meio de rico, assim, tipo Instagram, essas porcaria. De rico não, de Leblon. Exato. E eu acho que é assim que as coisas vão se configurando, tá ligado? É o que eu falei. Agora que tá começando a campanha, você vai ver. Vai ser uma briga muito mais franca entre eles dois. Eu acho que a tendência é os outros irem derretendo, um ir atacando a fraqueza do outro, um ir atacando no lugar onde o outro tá atacando. Então, tipo, Lula agora vai começar. Uma coisa que a gente percebeu é que o Lula agora começou a pesar a mão
nos evangélicos. Assim como o Exato. Bolsonaro começou a pesar a mão nas mulheres. Então, agora o Lula, ele começou a usar o discurso Deus acima de todos, praticamente, tá ligado? Exato. O mano comprou, né, velho? O mano comprou o discurso. O Bolsonaro usa Deus e Deus usa Lula, esse papinho aí. E Foi miserável, viu? miserável, né, cara? Eu acho por ruim pra ele, não sei. Porque, de uma certa forma, tem uns 20% da eleitorado de Lula que se Lula falar amém, ele diz amém dois. Exato. É foda. Assim Ele como tem tem um público de maioria já entre Bolsonaro. os católicos, né? Hã? E ele já tem maioria entre os católicos. Né? Que hoje não quer dizer muito porque os católicos eles não fazem tanta campanha assim, né? A máquina evangélica é muito mais pesada, que é muito forte. É, assim, apesar de representar menos, né? É É mais porque pesado, realmente. evangélicos são mais engajados. Isso é fato. Isso é É. fato. É isso. E o Bolsonaro agora atacando mais entre as mulheres. E eu acho que o negócio tá avançando porque ele cresceu 7%. Ele cresceu acima do que ele E cresceu no geral. isso é uma coisa considerável. Mas isso eu chamo de. Aí a gente tem que ver os estratos de onde ele está crescendo entre as mulheres. E aí você vai ter muito entre os evangélicos. Muito. E evangélico, geralmente, a maioria é mulher, né? É isso. E a questão é muito da arma que ele tá usando, que é Michelle. A famosa Micheque, né? Que é uma arma muito inteligente, se você parar pra pensar, Afonso. Ela tem uma circulação que ela vai em todas as igrejas possíveis e em todas ela acha espaço. É isso que eu fico impressionado, entendeu? Porque, tipo assim, você tem um respeito entre as igrejas, dentro das igrejas evangélicas, mas de cada um no seu espaço. No entanto, ela entra, quebra a ordem de culto, fala, dá uma palavra, dá uma oração. E todo mundo sabe que frequenta a igreja evangélica, sabe como é, o rito é importante, né? A ordem de culto é importante. Quando ela vai, a gente percebe que há uma quebra de protocolo muito grande. Porque tá na cara que eles estão fazendo campanha para Bolsonaro, entendeu? Visível. Então eles estão fazendo tudo que podem para fazer esse apoio, né? Tudo. Tudo que podem. Então, até se botar para ela dizer lá na frente qualquer A, eles vão colocar para dar exposição. É isso. E de Porque certa forma ela. Bolsonaro não sabe falar. Então bota a mulher para falar, né? E ela fala bem. Exato. Fala bem, tem dicção boa e tal. É muito uma imagem muito mais agradável do que o Bolsonaro. Muito mais agradável que o Bolsonaro, exatamente. Entendeu? Para as pessoas, assim. Para as mulheres, ela fala muito de um discurso de uma mulher evangélica que tem muita adesão nesse meio, muita adesão. Uhum. Exato. Então, de uma certa forma, um discurso meio madame, assim, que cola. Uhum. E, Exato. e aí você tem muito a ver, tem muito do. De uma certa forma, o Bolsonaro colhendo fruto político de não ter soltado a mão dos evangélicos nunca, né? Exato. Perfeito. Não falo soltar a mão dos evangélicos porque ele soltou a mão de todos os brasileiros. Então, se você. Então, ele soltou a mão, mas, tipo, de não ter soltado a mão dos bispos, vamos falar assim. Ok, dos pastores, né? Dos bispos, não, dos grandes da igreja, Da igreja. Uhum. não dos fiéis, tadinhos. Os xerifões, né? Não dos fiéis que não tem nada a ver com isso. Simplesmente estão sendo usados, é foda. Exatamente. Entendeu? Então, é uma tática dele. E aí, a gente vai entrar no contraponto do Lula, que agora é utilizar a Janja, né? Uhum. Que até vou ler a matéria pra vocês, a matéria da Folha, que a porra da Folha não quer deixar eu ler porque tem paywall, né? Aí a gente vai jogar no Free Paywall e a Folha vai tomar no cu. Vamos lá. Casada com o ex-presidente, a socióloga Janja, tem gado mais notoriedade dentro e fora do comitê eleitoral. Tarará. Protagonismo dela provoca incômodos entre aliados e presidenciáveis. De cor de material de campanha, ao vir em cada detalhe da rotina. Tá, isso aí é beleza. Tem dito que quer ressignificar o papel de primeira-dama,
contribuir para a campanha desse governo, que se Deus tudo vai dar certo, vai ser justamente na questão de segurança alimentar voltada para as mulheres. No dia seguinte, isso aqui é importante. No dia seguinte, a gente tem em uma reunião de conselho político em 8 de agosto, sentado ao lado do marido, ela recomendou cautela para que a imagem de marcha contra mulheres que ocorreria no sábado não fossem usadas contra a campanha como ocorreu no Ele Não em 2018. Janja ainda reclamou do tom escuro das peças publicitárias apresentadas. No dia seguinte à reunião, a primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou um vídeo no qual Lula assistiu a uma cerimônia de Umbanda. Isso pode, né? Eu falar que. Abre aspas. Isso pode, né? Eu falar de Deus, não. Fecha aspas. Publicou a esposa de Jair Bolsonaro. No mesmo dia, a socióloga foi às redes em defesa do marido. Abre aspas, eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, paz e de respeito. Não importa qual religião e qual credo, a minha vida do meu marido sempre foram e sempre serão pautados por esse princípio. De uma certa forma, ela surgiu como uma anti-Michele. É isso que eu tô vendo. Um anti-Michele, multirreligião, Sim. e que sabe falar e sabe se comunicar com o público interno, né? Sabe. Ela é uma acadêmica, né, cara? É uma estudiosa, né? É uma socióloga. Ela tem, tipo assim, ela tem discurso tanto para ala da tem discurso tanto para ala dentro do PT, tem tanto para essa galera política, entendeu? E ela tem de uma certa forma, pelo que eu percebi, ela tem uma personalidade, uma presença, meio uma vontade de ser uma Michelle Obama das ideias, tá ligado? Isso ainda não, mas agora que você falou, faz sentido mesmo. Sim, essa vontade. E aí o Lula com todo e o Lula tenta mostrar essa imagem. Eu tento achar que é verdade, mas ele tenta mostrar essa imagem de que ele não mete o bedelho nas autonomias dela. Então é uma dinâmica bem democrata, sei lá, se você parar a pensar. Em Partido Democrata. É isso. E ela surge como. E aí você vai ver as pautas dela, vai ser mulheres, sabe? E aí Michelle fala de um lado e ela se sente no, no dever de falar do outro. É como se ela se colocasse em pé de igualdade nessa oposição. Entendeu? Então eu acho que. É o que eu falei, eu acho que o outro embate a nível de Lula e Bolsonaro não vai ser nem de nenhum dos outros candidatos, vai ser Janja e Michele. Bom, você levantou um ponto aí importante. Eu acho que realmente agora que você falou faz sentido. Principalmente o que tá por fora, né? Fora do mainstream, né? O cara dos Sim, bastidores. sim. Eu acho muito difícil o caminho Lula. É porque o Lula tem uma questão muito complexa nesse país, que é eu acho que o Bolsonaro ele consegue operar dentro de uma massa mais homogênea de pessoas, em questão de pensamento sobre costumes e tudo isso. Sabe por quê? Porque eu acho que o Brasil, ele é um país que, em questão de costumes, ele é um país conservador. Ok. E com a maioria conservadora, o Bolsonaro ele consegue operar sobre uma massa de opinião mais homogênea em relação a isso. Faz sentido. Maioria cristã e tal, então ele consegue, para ele, se ele tem a grande maioria de evangélicos, ele tem uma parte considerável dos cristãos, é muito mais fácil você operar no discurso entre dentro desse espectro. Agora o Lula, ele vai operar tanto ele quer ser tanto, ele quer ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, e ele já conseguiu de uma certa forma quando ele foi presidente, mas tipo, ele quer ser o cara dos evangélicos, mas ele quer ser o cara dos acadêmicos, ele Os quer ser o cara candomblecistas. das esquerdas, mas ele também não quer deixar ele quer deixar de uma certa forma no discurso meio que agradar todo mundo. Uhum. Enquanto o Bolsonaro é meio foda-se a minoria. Faz sentido. Então, acho que é muito complicado isso, porque para um discurso dele sair do tom, é dois palitos. Entendeu? Dois palitos ele sai do tom. Isso é muito complicado, cara. É que nem ele.
ele vai fazer um discurso e ele dentro um discurso perto da polícia, e aí ele vai falar bem da polícia, vai falar da polícia, de como a polícia não tem culpa e tal, e tal, e tal. E aí, quando ele vai para as periferias, ele fala que o ladrão ele não é ladrão porque ele quer. Ele é ladrão porque ele não teve opção, ele não teve oportunidade. De uma certa forma, são dois discursos que rivalizam sobre na temática. Uhum. Quando ele vai falar do agro e ele chega na USP, por exemplo, e fala de reforma agrária, ele não vai falar isso quando ele for falar com o agro. E aí você carece um pouco da credibilidade, né? É isso. E é tanto que ele recuou. Se você saiu uma nova matéria de que ele recuou nas diretrizes em relação ao agro. Uhum. Então, para ele vai ser muito mais complicado do que os outros anos, porque nesse ano ele tá pegando um país muito mais desfavorável a ele do que antes. Então o discurso ele acaba tendo que ir pender muito mais para um tipo de centro, um tipo de, sabe, uma coisa mais ensaboada. Uhum. E para ele isso é muito complicado, porque pro Bolsonaro, isso é uma máquina pro Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele funciona a partir disso. Ele vai funcionar a partir de a máquina de bater do Lula vai funcionar não a partir de debate, de falar mal da proposta, vai ser você vai pegar um discurso do Lula, de uma certa forma tirar de contexto e tentar viralizar isso. Uhum. E aí isso é muito complicado. Isso é isso é um medo meu, sabia? Então, é, eu acho que de uma certa forma vai ser uma campanha emocionante. Eu acho que a gente já pode. Tem um favorito, tem um provável, e eu diria que a chance de Lula ganhar a eleição tá 90-10, Ok. mas você vai ter. Vai ser uma eleição complicada e vai ser uma guerra uma guerra de campanha muito bem calculada pelos dois lados. Uhum. Faz sentido. De uma certa forma, é a primeira vez. Não, é a primeira vez desde a primeira eleição do Lula que o PT lida com uma eleição onde ele tem alguém com a máquina mais forte que a dele. Primeira vez, né, velho? Que coisa, velho. É mesmo. Por quê? Reeleição Talvez de a Lula. eleição contra o PSDB talvez não faça. Digo contra a FHC, por exemplo. Não, mas não é isso. Eu acho que a primeira eleição de Lula é desde a primeira eleição. Primeira eleição de Lula você teve contrapontos assim. Mas a partir reeleição de Lula, eleição Dilma 1, eleição Dilma 2 e e Haddad, o PT tinha máquina. Tinha uma máquina mais forte que o Bolsonaro. É verdade. Mais forte do que os seus oponentes. Hoje ele Uhum. não tem. Hoje ele não tem. Mas ele tem um trunfo. Ele tem um trunfo que é o Lula. É verdade. Agora, uma coisa que eu fiquei impressionado é que Bolsonaro, querendo ou não, hoje em dia é o líder menos rejeitado em todo mundo. Incrível, incrível isso. Eu acho incrível o que ele tá fazendo. Mais do que Boris, mais do Tem- que Boris Cara, tem Johnson. O Boris Johnson mais do que. Boris Johnson, não, mais do que o americano, mais do que essas coisas. americano, menos. Você pega aqui, rejeição de Biden. Quer ver? Deixa eu só dar uma conferida. Aqui. Vamos ver aqui a mais próxima. A mais próxima é 12 e 11 de julho e é rejeitada por 60% dos americanos. 60%. É muita coisa. Só tem aprovação em outra pesquisa, né, no dia 11, ele só tem aprovação de 33.
É Vai ser muita bom. coisa. Lidera, velho, nessa questão de menos rejeição, né? Mas eu acho que é. Não, É eu isso, a acho condição que. econômica favorece muito, né? Hum? A condição econômica nossa favorável para esse ano favorece. Me favorece, mas eu acho que eu não dá fôlego, sabe, Afonso? Entendo. Não dá pra brocar o teto dele, Se né? a eleição fosse ano que vem, cara, era muito mais parelho. Uhum. Mas esse ano tá muito, é muito mais, não dá fôlego, porque pra pensar comigo, em 2 meses ele cresceu 5 pontos. Como ele vai fazer, Afonso, para em esses 2 meses de campanha, com mesma campanha contra ele crescer 12, cara? É complicado, é. É muito pesado, cara. Porque o dinheiro tá caindo na mão agora, mas vai chegar um momento que ele não vai ter mais o que dar. É verdade. E o teto é forte, cara. Ele precisa de segundo turno. Ele precisa de segundo turno. Pra ele ter fôlego. Ele tá brigando pelo fôlego de poder competir. Uhum. Só que aí eu acho que você tem uma questão que os votos que derretem para Bolsonaro são as pessoas que votam em outros candidatos e podem votar em Bolsonaro possivelmente, que votariam nele em segundo turno, são menos resilientes do que as pessoas que são da esquerda e não votam em Lula. Tanto que Tebet diminui a metade, os outros desmancham, mas Ciro mantém os 7, 8%. Em algum momento, esse 7, 8, quando chegar perto e perceber que Ciro não vai ganhar, vai derreter. Então, é essa a questão. É essa a questão. De certa forma, o Bolsonaro precisa tirar votos do extremo oposto dele. Isso é muito complicado, isso é muito complicado. É verdade. É Muito verdade. complicado, é muito complicado ainda. Ele tirou votos de onde é esperado tirar, certo? E aí, uma coisa boa da gente analisar é segundo turno. Só para, de uma certa forma, terminar o que a gente está debatendo aqui, certo? Uhum. Para segundo turno, vou até olhar também se o Estadão mandou, Fez um o quê? fez uma agregação, né? Foi agregação e que tem uma média ponderada, né? Pronto, maravilha. Tem segundo turno não, gente? Vamos ver. Mandei pra mim, pai. Todo o país, região Nordeste. O Nordeste é muito Lulão, né? E não muda porra nenhuma, vai continuar assim pra sempre. E, né, velho? Vai ser assim até. Deixa eu dar uma Bolsonaro só olhada aqui. ganha onde? No. O Bolsonaro ganha em alguma região? Sul, né? Ele ganha centro também, né? Deixa eu ver. É centro. Isso, região sul. Só bonitinha. Eu que não quero ser. Mas muito apertado. Eu que não. E norte. Norte é bem Bolsonaro, é. Norte é mal. O Lula tá ganhando no norte. Uhum. Eu que não quero ser. Agora, o foda é com o Nordeste, né? É, o Nordeste pega muito forte, velho. A barriga que abre. O Mas foda é ele o vem tirando Sudeste. aos poucos. Vamos ver, vamos ver. Se ele souber vender Auxílio Brasil, eu acho que. Ai, ai. Tá atualizando o gráfico. Ixi. Meu também. Tá, vamos pra questão de segundo turno aqui. Sabe Vamos que eu lá. fiquei em choque? Vera Lúcia com 1 ponto. O Vera Lúcia, não é Vera do PSTU? 1%. É, Foda. saiu do zero, né? Saiu do traço.
Tá, nos extratos, Lula maior entre os pobres. O maior entre os beneficiários do Auxílio Brasil. É foda. Maior entre os nordestinos. Maior, é muito maior entre os homossexuais e bissexuais. Agora, o foda é que 69% dos bissexuais e homossexuais votam no Lula. Os outros votam em quem, cara? Deus do livre, viu? Ciro, Tebet. É foda. Alta pretos, 60% é muita coisa. É muita coisa. Os pretos é muita coisa. Uhum. Bolsonaro tem mais entre os brancos, 38%. Moradores do norte, evangélicos. Isso, renda superior a 10 salários mínimos. Mas votos válidos, a diferença continua ainda muito grande. A intenção de voto espontâneo do Lula só aumentou. Isso é complicado, viu? O Uhum. que significa a intenção de voto espontânea? A intenção de voto espontânea geralmente é das pessoas que já estão com o voto consolidado. Isso, Concorda comigo? exatamente. Porque se veio na mente, bateu, falou 40%. 40%, cara, é muita coisa. Uhum. Porque se isso é foda, se dos 41% do Lula, 40% já tá consolidado, é o É, teto. é o teto. Bem É o lembrado. teto. Isso é de fuder. Em segundo turno, vamos lá. Lula e Bolsonaro, você tem 54%. Ou seja, continua variando dentro da. Não, o Bolsonaro meio que ganhou alguns pontos, né? Isso é bom pra Bolsonaro, quer dizer que ele tá tirando votos do Lula. Uhum. Mesmo assim, é 2%, é 2 desde, tipo assim, vamos lá, vamos pensar em julho, em junho, né? Em dois meses são 3 pontos. Ok. A diferença continua grande ainda. Mas é o que eu falo, você tem um limite. 3 pontos em 2 meses ainda é pouco pra ele, mas. E dos outros não faz nem pesquisa porque a gente sabe que os outros não vão chegar. É verdade. É isso, teto. Sobre os extratos, acho que nada, nada fora do esperado. Bom, acho que é isso. Mais alguma coisa a comentar? Que por hoje é só, né? Senão a gente vai entrar em outros assuntos para outro podcast. É isso. Eu só quero, meio que pra terminar com um bom astral aqui, eu queria que a gente comentasse sobre meio como se fosse um quadro do final que é em, em- em quem não votar para deputado federal e estadual. Onde a Por gente favor. vai, onde a gente vai atrás dos candidatos mais esquisitos E para que são mais poder, fortes, né? Que não basta ser esquisito pra caralho. Que tem alguma força. para poder dar uma risada. Pra poder dar uma risada, exatamente. Tá? Você tem alguém a destacar? Não, por enquanto não. Tenho que dar uma pesquisada legal. Eu tenho alguém a destacar. Quem é a lenda? Eu tenho, simplesmente, deixa eu encontrar aqui. Vou mandar aqui para Afonso no privado até para ele dar uma risadinha antes de eu falar o nome. Putz, é real isso? Real. Simplesmente Paulo Cogos, o Templário brasileiro. Meu senhor. Simplesmente um dos maiores lunáticos. Ele é uma das pessoas que eu morro de medo, assim. Mas, tipo assim, tem hora que ele. Tipo assim, por quê? Ele fala umas coisas certas, mas tem hora que ele fala. Tipo assim, ele fala merda pra caralho, mas tem hora que ele solta Ele uma fala pedrada. muita merda. Ele é Tem hora que louco, ele solta louco, uma maluco. pedrada que eu vou te falar.
Mas eu não sou simpático a ele, não vou mentir. Hum? Não sou simpático a ele, não. Não, eu não sou. Aí, Eu sou completamente nada simpático a ele, né? Mas ele é um maluco que disse que. Ele disse que se a gente. Se Paulo Cuco disse que se ele fosse candidato a político um dia, eram pra surrar ele até ele morrer. Vamos ver se vai acontecer. vamos surrar ele até morrer? Quem sabe? Vamos ver, tem que aguardar. Beleza. Outro que eu acho importante é todos bolsonaristas, esses aqui. É, isso que eu tô percebendo. Cadê? Que a gente tem o candidato a deputado pelo Maranhão, Caneta Azul, Não creio. Pelo PL. pelo PL, partido do Bolsonaro, simplesmente. Simplesmente o mano E, começou a assinar documentos com o nome Caneta Azul. e ele assina documentos com o nome Caneta Azul. Isso que é maravilhoso. Obrigado, família PL e o povo do Maranhão. Agora é caneta azul. Meu Deus, o cara entrou logo pro centrão. Os caras não perdem tempo, mané. O que eles não fazem por voto, E velho? simplesmente todas as artes dele é ele segurando uma caneta azul. Ou gravando um vídeo com áudio de fundo muito estourado que a gente não consegue entender nada. Ele quer estourar, né? Que é maravilhoso. Ah, eu não vou mentir que se eu fosse maranhense eu votaria nele se a gente não discutisse isso. Eu sinto pena do povo do Maranhão. Deixa eu ver se eu tô lembrando mais de alguém, gente. Eu sempre sei de alguém. Sempre sei de alguém, eu sempre sei de alguém. Vamos ver se tem alguém. Pra deputado, sim. Esquisito, esquizofrênico. Não sei, acho que é isso. Só, só vou manter um candidato a deputado bizarro. Tinha acabado de procurar isso no Google. Né? Achei um de 2020 aqui. Não tem só nomes, não tem as fotos. É vereador, foda-se. Por chupeta do gás, foda. Homem-Aranha do Amapá é de fuder, cara. Pô, simplesmente em 2020 um cara chamado Bin Laden do Bem se candidatou a vereador. Pô. Merecia meu voto? Merecia, velho. Eu acho assim, por toda a cultura islâmica, né? Sim, sim. Mas acho que é isso. Um grande. Bom, vamos encerrar, né? A gente falou pra caralho já. Uhum. Um Queria papo agradecer aí. sério. Próximo. Como esse é o nosso piloto, a gente fez sozinho, né? Os próximos programas a gente pretende chamar um convidado da gangue pra gravar, pra Um falar, pra convidado, opinar. a gente quer dizer alguém do nosso grupo para É falar, isso. para cuspir barras. Porque aqui é panelinha mesmo, aqui é panelinha e foda-se. Trazer um debate assim, né? Mais enriquecedor com os caras assim. Debate que a gente concorde com os fatos, né? Afonso tem alguma coisa a dizer pra terminar? Não, eu acho que é isso aí. A gente tem que continuar analisando as pesquisas aí, vendo a tendência, ver a estratificação das pesquisas, né? E é E isso cada aí. bombinha, bom, e sai uma bomba, a gente fala. Uhum. É isso. Bom, é isso, então. Agradeço a presença de Afonso, a presença de Guilherme, a minha presença. E é isso. Vamos. Vamos fazer que nem um encerramento, que nem a Globo News, a democracia se faz assim, que é comentando sobre, falando sem nenhum, nenhuma propriedade sobre qualquer coisa que venha à nossa mente, que é o nosso caso aqui, que não deixa de ser o caso dos candidatos a presidente também. É isso. Boa noite a vocês. Uma grande noite a todos que estão escutando. Prazer estar aqui, viu? Boa noite pra todo mundo. Salve. Salve.